Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast em parceria da Onconor com o podcast Unaí, falando um pouco mais sobre o câncer, que é o nosso foco de tratamento nas nossas clínicas. E está comigo aqui hoje Rayane Vitor, do podcast Unaí. Olá, pessoal. O Cleudes, que é enfermeiro oncológico da equipe da Onconor. Olá. E Dorinha Melgaço, que é uma querida amiga e paciente que faz tratamento conosco. Pessoal, o tratamento do câncer hoje é uma realidade aqui na região. Eu criei a Onconor em 2022 em Paracatu, posteriormente expandiu com a filial em Unaí e hoje nós já temos vários pacientes tratados, vários pacientes tratando com segurança, recebendo quimioterapia, imunoterapia, dentre outros tratamentos, tanto infusionais quanto orais, nas nossas unidades, aqui em Paracatu, em Unaí, nas nossas unidades, atendendo pacientes de diversas cidades do noroeste de Minas. E nós vamos trazer um assunto muito importante, que é os cuidados durante o tratamento do câncer. Porque o tratamento do câncer, pessoal, não envolve só colocar o paciente lá na poltrona de quimioterapia, manipular a medicação e colocar a medicação para correr. É muito mais complexo do que isso. Envolve vários parâmetros de segmento e navegação deste paciente, além de orientações. Orientações nutricionais, orientações psicológicas, orientações de como se portar durante o período em que está fazendo quimioterapia, depois da infusão, o que evitar, o que deve se fazer para tolerar melhor o tratamento e conviver melhor com essa condição que muitas das vezes o paciente sofre sintomas tanto da doença quanto do tratamento que está sendo exposto. Então, eu quero agradecer aos convidados por estar aqui, é um bate-papo, né? Um bate-papo de quem vive isso na prática de conduzir, né? De direcionar o paciente, que é o meu papel, o papel do Cleudes, e também de quem passa por isso, que é o que acontece com nossa amiga Dorinha. Dorinha, quero te perguntar, né? Você está passando aí por uma nova exposição à quimioterapia, agora associada com imunoterapia. E você, eu digo que é uma paciente dos que eu tenho, uma, se não for a mais obediente em relação a cuidados. Cuidados com alimentação, cuidados com hidratação, né? Cuidados também com os sintomas relacionados a esse tratamento. O que você pode dizer para a gente o quanto isso impacta na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, e na sua tolerância também a esse tratamento que às vezes é tão puxado? O tratamento ele é puxado, mas tudo que você disse, ele é muito importante, né? E aqui eu quero salientar, já de início, fora da sua pergunta, dizer da importância que é ter um tratamento à sua porta. Eu antes viajava, né, ficava muito cansado, fora do tratamento. Hoje eu tenho um tratamento, eu saio da minha casa, né, rapidinho, trato, volto para casa. Então, sem falar que eu acho que isso agregou muito. Então, eu tenho que salientar da importância de ter você e seu grupo, tanto aqui em Unaí quanto em Paracatu. Eu acho que isso, para o Noroeste Mineiro, foi muito importante. É o primeiro ponto, né? O segundo, voltando aí aos cuidados, porque eu começo a minha hidratação, os meus cuidados com a alimentação, embora eu fui atentar para isso depois que eu adoeci. Mas eu tenho um cuidado severo com a alimentação. Então, esse é um ponto que você tem que chamar a atenção da questão da prevenção, né? O quanto é importante. Mas hoje, eu sou muito ligada à questão de praticar algum esporte. Por exemplo, hoje de manhã eu caminhei. Então, por mais que eu esteja sentindo alguma coisa, eu me esforço para caminhar, para hidratar. Hoje eu tive uma atenção muito especial, né, desde cedo. Desde que eu acordei, eu acordo muito cedo, durmo cedo. E a alimentação, eu
sigo o mais natural possível, fora de industrializados, açúcar, fritura. Eu como pouco carne vermelha, quando como, raridade. Carne bovina mesmo tem 5 anos que eu não como, mas isso é uma escolha. Não estou pregando que tem que ser assim. Isso é uma escolha minha de vida, discutindo, lendo com a nutricionista. Bom, fora a humanização que a Onconor tem. Então, eu sou muito bem assistida e eu posso falar isso porque eu já fui em outros lugares. E eu posso, com certeza, dizer a humanização da Onconor, ela é assim, indiscutível. O acompanhamento, o que eu tenho do acompanhamento do grupo, se eu tiver qualquer coisa, eu estou comunicando. Esse atendimento personalizado, individualizado e humanizado, ele faz diferença no meu tratamento, porque eu me sinto segura. Gente, a Dorinha, ela sempre foi um exemplo, né? E hoje, mais cedo, até comentei com ela, cada dia que passa eu admiro mais. Cada dia que passa, a Dorinha é um exemplo cada vez maior de superação e de força para mim. Um exemplo de mulher que eu tenho para minha vida é a Dorinha. Sensacional. Agora, pegando o foco aqui, eu quero falar com você um pouquinho, Cleudes. O doutor Miguel até comentou que Dorinha é obediente, né? Segue à risca todas as instruções. Eu vou te pedir para se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouco sobre a sua formação e logo em seguida comentar com o pessoal que estiver nos assistindo sobre como é a relação com os seus pacientes, como que você constrói esse vínculo, igual a Dorinha super obediente, como que é esse desenvolvimento do vínculo de vocês? Olha, agradeço pela oportunidade, né, do convite, da gente fazer parte de um bate-papo. Eu já trabalhei em instituição também oncológica e a bagagem ela sempre vai aumentando, o profissionalismo, a capacitação, né, de aperfeiçoamento, e eu cada vez mais estou me apaixonando por atuar, não só em assistência, mas de estar com um público também que a gente é bem recebido, porque ele já está fragilizado ali, né, abalado em certo ponto, mas o relacionamento interpessoal que a gente oferece com todo carinho, com segurança, com monitoramento, com dedicação, eu me coloco como assim, gratidão. E ao mesmo tempo, né, Dorinha, a gente não só ali monótono, robótico, só mecânico, operacional, mas a gente tem já uma afinidade de não só como profissional em si para atuar, mas o relacionamento interpessoal, e a gente entra em assuntos que nos identifica, que ao mesmo tempo a qualidade de vida. Eu creio que todos já pensam, né, tentar buscar o melhor para si, em todos os aspectos, né, Dorinha? Certeza. E hoje, interessante, pegando um gancho nisso que o Cleudes está falando, a gente tem uma equipe na Onconor bem integrada, que está em comunicação contínua. Atualmente no time, além da parte administrativa e da parte de concierge ao paciente, nós somos 2 oncologistas clínicos, eu e a doutora Bruna, e 2 enfermeiros oncológicos, Cleudes e Ana Paula. E assim, como eu falei anteriormente, a obediência do paciente nos auxilia um tanto. E a Dorinha é obediente, né? E a gente sempre busca isso, desde a primeira consulta. Só que qual que é a receita para o paciente aderir aos cuidados durante o tratamento do câncer e também aderir ao tratamento tendo o benefício esperado? Que o benefício é bom para o paciente, é bom para a gente. A gente gosta do que faz. A gente gosta de pegar uma tomografia de comparação e ver uma resposta ao tratamento com o paciente falando para a gente: eu não vomitei, eu não tive enjoo, eu não tive mal-estar, ou eu tive isso minimamente. E qual que é a receita? O cativar. E como que a gente cativa? Como que a gente dá segurança? É o cativar. A gente cativa através do link de amizade, do link de parceria, de colocar o paciente também como uma pessoa, colocar essa obediência no nível de participação, participar do tratamento, participar da conduta médica,
Quem tem a obrigação de ter conteúdo técnico, conhecimento técnico, sou eu. Mas eu posso implementar o paciente nas tomadas de decisão. E essa é a nossa metodologia. Nossa metodologia que vem dando certo. Vem dando certo e a gente vem tendo bons resultados, né, Cleudes? Verdade. Como é que você vê essa questão do cativar, né? Que a gente estava conversando mais cedo, né? Eu estava até falando de uma situação em que você, como enfermeiro, uniu uma paciente com um grupo de amigas para bater papo. A importância da humanização, né? Justamente. A humanização. Isso cativa, isso deixa o paciente mais ligado na clínica. Isso é aquela história. O paciente tem a quem pedir. Os nossos pacientes têm a quem pedir ajuda. Uhum. Na Onconor, não vai ser negado nenhum auxílio. Não vai ser negado nenhum auxílio. A gente está construindo um nome, a gente está construindo uma história, a gente está moldando a saúde aqui no Noroeste de Minas, que ela vem num crescimento, numa constância, dentro de outras especialidades, mas a oncologia veio, nós somos os pioneiros, chegamos aqui com honestidade, chegamos aqui sem nenhum viés, chegamos aqui com um serviço bem estruturado. Hoje em dia é tudo muito automatizado, né? E a humanização faz toda a diferença, principalmente em um momento de fragilidade, né? Conectar uma pessoa com outra pessoa que está vivendo a mesma situação que ela. Um familiar vai acolher bem, mas ninguém vai entender tão bem quanto outra que está passando pelo mesmo processo, né? Agora, eu queria saber, Dorinha, uma questão, porque você comentou um pouquinho antes, que você precisou viajar durante algum tempo para fazer tratamento, e hoje você não precisa mais. Comenta comigo, por favor, como foi a descoberta da sua necessidade de fazer o tratamento, e após a descoberta, como foi essa questão de antes precisar viajar, e em seguida a possibilidade e a escolha pela Onconor, que está aqui pertinho. Na verdade, eu fui para Barretos, como maioria da região, mas desde o princípio o Miguel, que é meu amigo, eu conheço o Miguel desde criança, não sou tão velho, mas conheço ele desde criança, e na época foi sugerido que eu procurasse o doutor Miguel, e tudo que eu fazia em Barretos, ele me acompanhava. Então, o Miguel é meu médico desde o princípio, ele era minha segunda opinião, e graças a ele eu estou operada, avancei no meu tratamento, porque se não fosse ele e a equipe que ele tem, a rede de atendimento que ele tem, eu não teria operado, porque o médico de Barretos não queria fazer. Aí, na época, ele sugeriu alguns exames, mas essa distância, eu fui durante 2 anos para Barretos. Sou grata, óbvio, tem que ser grata, muito grata. Mas você imagina que eu ainda sou uma paciente considerado bem. Meu quadro, não, ele é grave, mas é considerado que eu estava bem. E eu sofria nas vindas das químios. E eu sou uma paciente que nunca vomitei numa químio, mas exatamente pelos cuidados que eu tenho durante, antes. Mas esse sofrimento era grande. E aí eu tive que fazer químio em 2023, desculpa, e eu fiz com o Miguel, já em Paracatu. Eu fui a paciente número 1 dele, né, Miguel? Então, assim, eu tive uma experiência, uma diferença, eu vivi isso, e eu resolvi ficar por aqui. Aí eu tive um plano de saúde, e eu continuo com ele até hoje, 5 anos de tratamento. No início, o médico de Barretos me deu uma sacudida, achando que me desafiando, e eu disse para ele: o senhor não é Deus. Para Deus, tudo é possível. Montou aí até hoje, sob os cuidados do doutor Miguel, e eu quero dar um testemunho enquanto paciente. Por que eu não posso temar com o Miguel?
primeiro que eu quero sucesso no meu tratamento. Se eu quero sucesso, não sou eu que tenho conhecimento. Quem tem é o doutor Miguel. Então, eu tenho que ter essa confiabilidade e eu chamo mais do que isso, responsabilidade com o médico que está me tratando. Eu tenho que seguir. Porque se eu não seguir, eu não quero ter sucesso? Quero. E ele foi a melhor escolha que eu fiz dos meus tratamentos. Então, assim, estou tranquila, sigo piamente. Então, eu procuro ser uma paciente que vai seguir, vai acompanhar, até porque, até hoje, no meu tratamento, nada deu errado, né? Eu tenho que agradecer a Deus e ao Miguel. Dizer que as coisas, eu tive muito sucesso dentro do meu quadro. Eu reconheço, eu e o Miguel conversava isso ontem, né, Miguel? Dentro do meu quadro, o quanto eu tive de resultado positivo. Que bom, esse depoimento é muito bom e encorajador, né? E agora, Cleudes, diante do depoimento da Dorinha, o que você gostaria que todo paciente soubesse ao iniciar o tratamento? Olha, um grande ponto positivo, como ela já havia dado exemplo também, além de obedecer, né, de seguir todas as orientações médicas, todo processo de protocolo sendo seguido ali, o principal, assim, se esforçar para ter também uma melhor aceitação com toda a equipe. Ao mesmo tempo, eu tinha em mente aqui um dos exemplos da gente, até assim, além do profissional, o lado até pessoal. A gente como profissional e lidar diretamente com o paciente, com o cliente, até as necessidades de algum ponto, que o Dr. Miguel havia dado o exemplo. Uma paciente queria, comentando, a gente conversando, né, de pessoas conhecidas, e ela falou assim, olha, é uma pessoa muito querida, de muitos anos, e tanto tempo a gente não se vê, e ela não sabia que era vizinha minha. Ó. E sendo minha vizinha, eu falei assim, olha, quem sabe não dá certo, dê certo, para que ela visitasse a senhora. Aí eu falei assim, gostaria muito. E isso ficou na minha mente. Eu falei assim, por que eu não posso fazer isso? Ela, às vezes, na logística ali, os demais familiares, às vezes, não tem como locomover ela e tal. E essa paciente mora em outro local, né, afastado um pouquinho da cidade. E reuni tanto ela, quanto mais uma colega dela e mais uma amiga. Tudo na faixa etária mais idosa. E fui visitar ela. E foi uma aceitação assim dela grata. Ela ficou muito feliz. Depois ela até comentou em consultório com o Dr. Miguel. Eu nem havia comentado, fiz isso, né, com o lado humano, né, com o lado mesmo assim de perceber que além daquilo profissional que eu faço, eu posso fazer um pouquinho mais. Ela deve nem ter dormido de noite, de tão feliz que ela ficou. Ficou muito, as filhas agradeceram e falaram assim, olha, nossa, a gente só tem que te agradecer por isso. Eu falei assim, olha, só levei. Mas dentro dessa humanização que você busca, é importante dizer que na Onconor a gente sente em casa. Esse lado que o Cleudes está contando, o sentir em casa com a equipe, isso é bom. Uhum. Isso é ótimo. Sim, eu vejo isso como um dever nosso, como ser humano. Além de médico, enfermeiro, nós somos humanos, né, Cleudes? Verdade. E o ser humano tem direitos e deveres. Então eu vejo isso como um dever. E é um dever que traz algum direito para a gente. Direito de quê? Direito de ter mais facilidade nos cuidados. Nós não estamos falando aqui de cuidados com pacientes oncológicos, o direito de ter mais facilidade com cuidado. Quem gosta aqui, na mesa, de trabalhar com dificuldade? Ninguém gosta. Eu acho que isso daí é fato, né? Ninguém gosta de trabalhar com dificuldade. Então, a gente, com essa humanização, além da gente ganhar como ser humano, né? É uma satisfação profissional muito grande, gente. Se eu falo de verdade, a gente ganha uma facilidade no nosso trabalho. É menos paciente no pronto-socorro, é menos paciente internando por toxicidade, é maior resultado, o resultado traz a credibilidade. Isso
Tudo nasce da humanização. Olha que interessante. Tudo linkado na outra. E esses cuidados, pessoal, que nós temos que ter, envolve muita questão psicológica. Quando eu vejo que um paciente está um pouco mais abatido, às vezes eu vejo ele na terça e vejo ele na quinta também. Eu vivi essa experiência essa semana. Né? Na quinta estava outra pessoa. Eu fiquei mais tranquilo. Fiquei em paz e estou vendo que a gente está dando uma boa assistência, né, Cleudes? Verdade. Né? A medicação, pessoal, nós temos uma estrutura. Quem conhece a estrutura de oncologia, vai na Onconor para ver. Vai para ver nossa capela. Vai para ver nossos consultórios, nosso centro de infusão, nossa manipulação, a experiência da nossa equipe. E tem gente que pergunta, Miguel, Nós estou fazendo imunoterapia, que eu acho que é uma coisa que você tem, não só químio, que a pessoa... Tanto é... a imunoterapia eu estou fazendo aqui. Que a Onconor é um serviço novo, um dos maiores serviços aí já do interior, Sim. que não é sediado em capital, que já está com interesse de 2 grupos grandes em fazer parceria. Né? Então, assim, estrutura a gente tem. Mas eu quero trabalhar. Eu entrei aqui na região com esse objetivo, eu não entrei aqui para fazer um serviço qualquer, dessa humanização. Eu quero provar na prática essa teoria, que para mim é uma realidade, não é uma teoria. Eu vivo isso nos anos que eu trabalho como oncologista, de que o cativar do paciente, a humanização do paciente, a amizade do paciente, traz uma facilidade, inclusive na hora da morte. Inclusive quando a gente sabe que o câncer é uma doença. Né? A Dorinha ela é muito mente aberta, a gente fala isso abertamente. Né? A gente sabe que o câncer, depois das doenças cardiovasculares, é a patologia que mais causa óbito. E é um óbito que algumas das vezes é sofrido. E que algumas das vezes a nossa função é dar conforto para o paciente nesse momento. Então, esse cativar, essa amizade, esse apoio, a gente consegue trazer um conforto que a pessoa está num momento delicado, né? Verdade. No momento que está concluindo uma jornada. Então, assim, às vezes tem problemas para resolver, o paciente leva esse problema para a gente, né, Cleudes? Verdade. Né, com familiar, né? Às vezes o paciente tem algo com ele mesmo para resolver e a gente tem que estar ali para dar apoio. Isso faz parte dos cuidados durante o tratamento do câncer. Não é só fazer quimioterapia, né? Mas eu acho que seu lado humano, enquanto profissional, e eu posso falar isso, que tem 5 anos que você me acompanha, você me acompanhou 2 anos, mas assim, me acompanhou tomando decisão junto comigo. Eu acho que é o seu efeito positivo em cima do paciente. Eu senti isso com você, o que em outro médico, por exemplo, do meu quadro, a complicação, lá o diagnóstico no início, você mesmo perguntou se eu sabia da gravidade. Sei, e tal. Mas o que eu quero te dizer é que você vive junto com a gente o diagnóstico com positividade. Não é que você vende ilusão para o paciente. Então, isso é muito importante. O que você coloca para a gente, olha, dentro do seu quadro é possível isso, isso traz para o paciente vontade de viver também. Então, tem esse outro lado, que ainda que tenha a tratar, por exemplo, nós já tivemos que eu tive que voltar para o tratamento. Nesses 5 anos, eu saí de órbita só uma vez com o Miguel, né, Miguel? Mas, assim, foi momentâneo. E foi interessante que Dorinha saiu mesmo, né? Saiu, assim, ela entrou num movimento aí negativo. Mas foi uma vez só. Um movimento negativo que foi transitório, graças a Deus. E me preocupou. Aí eu mandei uma música para ela.
Eu passei ela Eu mandei uma música, Dorinha, escuta. Aí ela escutou essa música Mas aí, mandou um texto também. e o texto, e leu E eu esse leio ele texto. direto, o texto. Então, assim, cumprir nosso papel, né, pessoal? Acho que a gente não pode... Nós, né, Cleudes, como profissional de Sim. saúde, e eu falo que não é só eu. Sim. Eu não quero me exaltar, Dorinha, porque não é só eu. Sim. Cleudes, Ana Paula, É uma equipe, né? doutora Bruna, todos trabalham nessa linha. Todos trabalham nessa linha. Parece que é um imã, né? As pessoas trabalham nessa linha, que é uma linha de saber acolher. Nós temos que mudar a forma de praticar a medicina. Tem. Nós temos que mudar essa forma. Ser mais democrático, né? Sim, com certeza. Doutor, agora eu não quis interromper o senhor, porque eu estava numa linha de raciocínio legal, mas você falou lá atrás sobre a estrutura do Onconó, e aí o senhor comentou sobre a capela. O que é a capela? Capela é a área de manipulação de quimioterapia. Ah, tá. Onde Né? é feita a manipulação, A aplicação, no não caso. só a manipulação, é uma área, a capela faz parte da área limpa. Uhum. A área limpa é toda a manipulação da medicação. E tem que ter uma estrutura especializada, com farmacêutico especializado para manipular essas medicações. Essa estrutura envolve desde a farmácia, né, onde fica a geladeira para guardar medicações de geladeira, armário para medicações que não é de geladeira. Aí já é transmitida a medicação para a área limpa. Na área limpa ela é higienizada, é retirada do frasco, segue um passo a passo até chegar na capela. Capela, que é uma estrutura onde o farmacêutico senta e manipula a medicação para proteger o paciente, a medicação e o próprio profissional. Que a gente está tratando com medicamentos que qualquer extravasamento, qualquer acidente pode danificar a saúde do profissional. Então, assim, a nossa estrutura hoje, a empresa que fez a nossa área limpa, é a mesma empresa que fez, por exemplo, de grandes grupos. Lá em Brasília foi onde eu conheci eles, né? Eu trabalhava num grupo que hoje é o maior grupo de oncologia da América Latina, e eu conheci eles através de pessoas próximas dentro desse grupo, e a gente fez essa parceria e eles construíram uma área assim boa, uma área assim adequada, de alto nível. Mas durante a aplicação, enquanto o paciente está recebendo o tratamento, né? Certo. Muitas vezes eu acredito que seja bem comum, igual não é comum para a Dorinha, ela mesma comentou que ela nunca teve náuseas enquanto recebia esse tratamento. Mas penso que grande parte dos pacientes tenha, né? E como que a enfermagem lida com isso? Porque imagino que seja até constrangedor para o próprio paciente, ele deve se sentir um pouco desconfortável. Como é para vocês lidar com isso? Com essa situação? Olha, posso dizer que o profissional diretamente ali ligado nesse momento, né, de infusão da terapia oncológica ali, os pacientes podem manifestar, né, algum mal-estar, alguns sintomas que venha trazer um desconforto, e a gente deixa bem assim comunicado, transparente, caso ele necessite. A gente é bem assistido, a gente fica ali junto em todo o processo de fusão, e caso manifeste, já é comunicado imediatamente com a equipe médica, que também está ali próximo, e já é iniciado algo medicamentoso, a gente chama de antiemético, quando é náusea, manifesta algum episódio de vômito, entre outros. Então, assim, não só a estrutura, mas a gente tem um alinhamento bem sincronizado para trazer todo conforto e evitar o processo de mal-estar, né, doutor Miguel, com o paciente ali no momento, às vezes, de manifestação de algum desses sintomas. Uhum. E, Rayane, seguinte, hoje, graças a Deus, com, digamos assim, a evolução dos antieméticos, dos tratamentos, das medicações, né, que reduz a incidência de náusea e vômito induzidos pela quimioterapia, é muito difícil o paciente ter esse sintoma durante a infusão.
A grande maioria das vezes, a gente faz 3 a 4 medicações para evitar enjoo antes de aplicar a quimioterapia. E depois da quimioterapia, a gente faz geralmente mais 3 medicações nos 3 primeiros dias para reduzir esse enjoo. Que a gente tem 3 formas de enjoo relacionado à quimioterapia. A gente tem aquele pré-quimioterapia, que envolve muito psicológico. Muitas das vezes o paciente, só de pensar na quimioterapia, sente náusea, sente enjoo. Nós temos o de fase aguda, que ocorre em até 24 horas após a infusão da quimioterapia, que a gente previne fazendo medicações antieméticas antes da infusão. E temos a emese tardia, que ocorre em até 72 horas após a infusão da quimioterapia, que é onde a gente atua com o tratamento domiciliar. O paciente sai com receituário médico de como utilizar as medicações, e quando ele é aderente, raramente ele vai sentir enjoo. O sintoma atualmente que a gente tem mais frequente nos nossos pacientes é realmente a fraqueza. E a fraqueza é algo interessante, né, Cleude, se a gente for parar para avaliar. Porque, geralmente, quando a pessoa é ativa, aquele dia a dia corrido de trabalho, e de repente tem que ficar afastado para um tratamento, né, a gente vê que essa fraqueza, às vezes, é sujeita a se tornar mais intensa devido à mudança da rotina. Então, é algo que eu trabalho muito no consultório, e oriento Cleudes e Ana Paula a trabalhar no posto de enfermagem, é essa mudança de rotina, né? Entrar na parte psicológica do paciente e colocar na cabeça dele que é transitório, é umas férias aí forçadas que a gente deve tirar esse tempo para cuidar da gente, Deixa o mundo rodar lá fora e vamos focar em ficar mais quietinho, cuidar do tratamento, que isso auxilia a reduzir a fraqueza. Dorinha, A cara dele, ele já sabe que comigo eu sou ligado 220. ela não descansa nunca. Toda vez que você olha, ela tá ativa. Dorinha, mas e é justamente uma coisa que eu quero te perguntar. Porque, pelo menos pelo que a gente consegue acompanhar, você é uma pessoa que sempre tá animada. Pelo menos é o que demonstra. E eu quero saber o que você faz para sempre manter o ânimo. Bom, ele já deve ter vindo no pacote Dorinha. É porque eu realmente, a vida toda, eu fui muito elétrica. Eu nunca quietei. Desde menina. Mas com o tratamento, por exemplo, o Miguel sabe da minha disposição para trabalhar. Mas eu não vou além do meu limite. Exemplo, essa semana eu fiquei 2 dias recolhida. Uhum. O Miguel recomendou que eu ficasse. Dorinha obediente. Mas deixa eu te contar, o trabalho me faz bem. A minha cabeça fica bem. Uhum. Mas eu não posso teimar com o meu corpo. Exemplo, eu estou tirando as manhãs. Ou eu vou caminhar, ou eu vou num lugar agradável. Hoje mesmo eu fui num lugar que era um hotel fazenda. Eu sempre vou caminhar descalça lá, que tem areia. Uhum. Eu sempre procuro um lugar. Fui tomar um sol de manhã. Fui dar uma volta. Então, assim, eu procuro. Esses dias eu fui pescar nesse mesmo local. Então, eu procuro também estar bem. Se eu estou em casa... a minha família já sabe que não é muito bom ficar visitando. Então, eles já economizam. Mas sempre me perguntam, como é que você está? Posso te ver? Uhum. Então, o pessoal ao meu redor já sabe disso. Mas eu procuro estar bem. Uhum. O que é estar bem? Se eu não estou bem, eu não vou dar conta de trabalhar, eu não vou. Então, eu vou ficar força, quieto. né? Mas eu trabalhar me faz muito bem. Eu tenho resistência de aposentar, eu tenho resistência de tirar licença. Uhum. Eu acho que... Mas a gente tem que ponderar. É isso que o Miguel disse. E eu quero aqui dizer uma coisa em relação à equipe, ao Miguel, enquanto médico, a doutora Bruna, que faz parte
da equipe, especialmente o Miguel, na sua coordenação, que eu acompanho ele bem de perto também, até por nosso estilo de interior. A gente conhece as pessoas e assim, o que o Miguel sempre está estudando, participando de grandes seminários, né? Agora me vai para os Estados Unidos, né, Miguel? Então, isso é bom, porque ele está atualizando, ele está buscando conhecimento, porque a área do câncer é igual a qualquer outra área, está tendo sempre novidade. Então, é uma coisa que me dá muita tranquilidade, porque eu sei que ele estuda muito. Ele sempre, nas conversas que ele traz com a gente, enquanto paciente, ele está demonstrando, por exemplo, a questão da imunoterapia, que desde lá que eu tive a doença, eu lia sobre e conversava com ele. Quando ele me apresentou esse novo caminho de tratamento, assim, eu quero dizer que eu, já na primeira vez que eu fiz a quimio junto com a imuno, eu até agora estou satisfeita. Estou porque ele não sabe, mas eu não tomei remédio para vômito dessa vez. Porque eu me conheço. Se eu precisar, óbvio que eu tomo. Foi a primeira vez que eu não tomei. Assim, teve um sintoma diferente, que eu dormi muito. Então, às vezes, até por isso eu não tomei. Mas o que ele agrega de conhecimento para nós, trazendo enquanto paciente, inovação, por exemplo, aqui é o Naí. Mas o Miguel, ele é moderno enquanto pessoal de Brasília, enquanto de São Paulo, porque eu sei disso, porque a gente conversa muito e ele sempre trazendo informação. Então, é isso uma coisa que, às vezes, a pessoa quer ir longe, buscar inovação. Não precisa ir longe. Inclusive, eu estou fazendo uma imunoterapia que é muito nova, né, Miguel? No meu caso. Eu não sei como falar tecnicamente, mas eu sei dizer que é moderno e eu estou fazendo com ele. E a Dorinha falando sobre a imunoterapia, pessoal, assim, nossa estrutura, qualquer medicação aprovada na Anvisa, a gente é capaz de fazer. É capaz de prescrever, é capaz de fazer. E os planos de saúde que a gente atende, se for aprovado pela Anvisa, as medicações venosas, e essas estiverem também no rol, certo, da ANS, os planos cobrem. E hoje a gente atende Unimed, atende Bradesco, atende Polícia Militar, atende CACI, CAPCESP, GEAP, dentre outros. Né? Basta fazer contato conosco, com nossas secretárias, e saber se a gente atende determinado plano. Então, é uma tecnologia que hoje é uma realidade aqui na região. Importante falar também, Miguel, não só isso que a gente agregou. Eu não sou garota propaganda, mas eu tenho que transmitir, eu tenho muito orgulho de vocês terem investido aqui. Exemplo, eu tive que fazer rádio e aqui não faz rádio, porque é um investimento muito alto, já começou agora, né, tão recente, mas a rede que o Miguel coloca a gente fora daqui. Então, a rede, todos que ele já me indicou, eu nunca voltei insatisfeita com nenhuma indicação de exame, de rádio. Então, assim, os resultados, a equipe, e eu sinto que, assim, são pessoas de nome, de renome, de tratamento do câncer. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas aqui tem tudo? Não, aqui não tem rádio, os exames PET que eu faço fora, em Brasília, é tudo indicado pelo Miguel. Então, assim, é outra vantagem. Eu estou indo com uma indicação e uma indicação positiva. Não tem tudo, mas ele tem o conhecimento para direcionar, né? É uma rede de apoio dele, a rede é fenomenal. O oncologista ele não trabalha sozinho. Sim. O oncologista trabalha em equipe. E para montar o serviço aqui na região, eu já vim com uma equipe, né, de cirurgiões, de radioterapeutas, de serviços de exames envolvendo principalmente a medicina nuclear, para o paciente já sair com encaminhamento. E na Onconor, o paciente só não sai com a referência. Nós temos as nossas concierges que já marcam o exame, marcam essa avaliação e acompanha tudo com o paciente.
para o paciente ficar centralizado na Onconor, para a gente não perder essa navegação contínua e específica para cada caso. Que isso faz a diferença. E com a maturação, a maturidade do serviço, com o passar do tempo, a gente pode transformar isso em dados. A gente pode transformar isso em dados e com esses dados até ser exemplos para outros centros oncológicos que às vezes estão no mercado até antes da gente. Pessoal, a gente já vai caminhando para o final do nosso episódio, mas antes eu gostaria de pedir para a Dorinha deixar uma mensagem aqui de incentivo para quem está começando e para quem já está em andamento do tratamento do câncer. Bom, enfrentamento é o principal, né? Eu falo que tem que ter o enfrentamento, tem que ter a determinação e saber o que você quer. Você quer morrer? Você quer ficar bem? Você quer tratar? Você quer viver? E assim, o incentivo é viver, é ter coragem, é o enfrentamento, é ter positividade, ter fé em Deus, buscar muito a evolução espiritual. Isso é muito importante no tratamento, ajuda muito. Ter o apoio familiar é importante demais. E uma boa escolha de profissional. E lembrar, eu sempre gosto de falar, ter câncer não é uma sentença de morte. E eu determino todos os dias e agradeço a Deus por estar viva e viver com muita intensidade e alegria. E gosto de fazer com muita... tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer bem feito. Então, receita de vida. Mude os seus hábitos, tanto alimentares, vai fazer atividade física que melhor você achar. Óbvio que tem que ter uma orientação médica também, mas dizer, busque viver com alegria, vá amar, em vez de ficar brigando, azedando. E eu sou muito aguerrida. Então, às vezes, as pessoas acham que eu estou sempre brigando, não. Eu, depois desses 5 anos, eu aprendi muito a amar. Eu aprendi a suavizar a minha visão das coisas, valorizar o que Deus me deu. Então, acho que por isso está aí a receita positiva. Muito bom. Cleudes, deixa uma palavrinha final aí também de agradecimento para quem estiver nos assistindo. Dorinha, ela teve aqui uma fala que me chamou muita atenção e eu sempre mentalizo que, além dela ser positiva, a pessoa não desistir do tratamento, de passar por fases, porque são ali períodos mais frágeis e que estamos, né, de portas abertas para receber, para tratar e dar o nosso melhor como profissional. Deixa uma palavrinha, uma mensagem final aí para o pessoal. Bom, a minha mensagem é de agradecimento, né? Hoje eu posso ser grato à minha equipe, a toda a Onconor, a toda a população que confia na gente e a meus pacientes, né? Que além de confiarem no nosso trabalho, estão bem próximos da gente, facilitando o nosso trabalho, facilitando a nossa condução. E, pessoal, quem está fazendo o tratamento de câncer em outros locais, se liguem nessas mensagens que a gente trouxe aqui nesse podcast, né? Que isso possa te auxiliar nessa jornada, né? Porque não é, né, Dorinha? Não é o fim do mundo. E não é mesmo. Não é o fim do mundo, né? Pode ser remediado. E eu posso né? te dizer E que... se não puder ser remediado ainda, né? Conte com o superior, com a sua fé. Independente dela, independente da religião, se apegue a isso. Se apegue que dará certo. Em 5 anos, Miguel, tanto isso é verdade, que eu posso te falar que, mesmo com o tratamento, foram os melhores anos da minha vida. Óbvio que eu tive muita alegria antes, vivi muito, não pensava tanto, mas eu estou dando qualidade à minha vida. Então, bem ao contrário, né, de ser o final, o recomeço é uma oportunidade de uma nova vida, né? Igual você mesmo falou, a partir desses 5 anos para cá, Dorinha, você começou a amar mais. E a partir daí, os melhores 5 anos da sua vida, tudo com mais qualidade, com mais amor, com mais afeto, né? Sim.
Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer a sua audiência. Gostaria de agradecer também a presença de cada um de vocês que compuseram a mesa comigo hoje. Fica um recadinho aí, meus amigos. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. A Clínica Onconó, @Clínica Onconó, não é isso, doutor Miguel? Isso, @Clínica Onconó. E também @podcast Unai. Segue a gente lá. Um forte abraço e até a próxima.